Estude a palavra para ser sábio. Creia nela para ser salvo. Siga os seus ensinamentos para ser santo. Essa foi uma frase deixada por um grande pregador, pastor norte-americano chamado Billy Graham. Desde cedo, nos púlpitos já pregava e ensinava que a única forma do homem ser transformado e salvo unicamente pelo poder da palavra de Deus. Meu querido irmão, que a paz de Deus esteja com você. Eu gostaria de, nessa devocional, tratar com você um tema onde talvez te cause um pouco de perturbação. Eu gostaria de tratar com você 3 motivos pelos quais você não deve ler a palavra de Deus. O primeiro motivo pelo qual você não deve ler a palavra de Deus encontra-se em Tito 3:9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. O primeiro motivo, meu irmão, pelo qual você não deve ler a palavra de Deus, você não deve ler para entrar em debates ou disputas religiosas. Irmão, seja bem sincero comigo. Você já viu alguma discussão teológica edificar alguém? As discussões teológicas não são um meio de evangelizar, não são um meio de pregar a palavra de Deus. As discussões teológicas, segundo a Bíblia, só afastam as pessoas de Deus, distanciam elas, dos caminhos do Senhor, pois você pegar uma pessoa para discutir, usar a palavra de Deus para causar discussão, você só está fazendo com que essa pessoa não tenha interesse nenhum pela palavra de Deus. Olha o que Paulo nos recomenda em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Ele diz assim: continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Veja este conselho de Paulo, que pessoas que se motivam a buscar conhecimento apenas para discussão são pessoas que buscam apenas um meio de demonstrar que são melhores do que as outras. Isso na Bíblia, meu irmão, é conhecido como soberba. E a soberba precede a queda. Esse tipo de conhecimento voltado apenas para a discussão não provém de Deus. Em Tiago, diz o seguinte, Tiago capítulo 3, dos versículos 13 ao 16. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Meu querido, o conselho que Paulo deixa para nós é que esse tipo de conhecimento para causar confusão só desagrada a Deus, só envergonha o nome do Senhor. Não perca o seu tempo lendo e buscando o conhecimento de Deus apenas para causar balbúrdia, para causar discussão, porque isso só envergonha o nome do Senhor.
Paulo ainda deixa mais uma recomendação com relação a isso. Segundo Timóteo, capítulos 2, do 15 e 16, ele fala como deve ser a postura de um verdadeiro obreiro de Deus, de um verdadeiro filho e filha de Deus. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade, meu irmão. Então, se você tem buscado o conhecimento da palavra de Deus, eu te digo, meu irmão, esse tipo de conhecimento só distancia você e as pessoas que estão ao redor de você não querem saber de Deus. O segundo motivo pelo qual você não deve ler a palavra de Deus, meu irmão, é para escolher somente as partes boas. Paulo recomenda em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meu querido, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Podemos aqui dizer de pessoas que gastam poucos, gastam tempo lendo a palavra de Deus, visando apenas as partes boas, né? Que elas gostam de ler apenas aquelas partes que lhe interessam, né? E nós temos que entender que Deus, a palavra de Deus, ela nos emotiva, ela nos joga para cima, nos joga para frente, mas também ela traz palavras de correção, palavras de justiça. Quando nós apenas aceitamos aquelas palavras boas, aquelas palavras maravilhosas e ignoramos os demais ensinamentos, nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Se você lê a palavra de Deus apenas com o intuito de se agradar apenas daquilo que você quer ler, mas não daquilo que Deus quer te ensinar, meu amigo, por favor, não leia mais a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não foi feita com esse objetivo. Até o próprio Jesus Cristo, manso e humilde de coração, já usou palavras duras com relação à palavra de Deus. Olha o que diz lá em João, capítulo 6, do versículo 60 ao 66. Vou ler rapidamente. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: e por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Meu irmão, se você lê a palavra de Deus apenas buscando um conforto, Jesus já usou palavras duras e naquele mesmo dia só ficaram os 12 e os demais que o seguiam, que buscavam uma palavra mansa, uma palavra de conforto, quando ouviram uma palavra de ensinamento, uma palavra de justiça, uma palavra que ia de encontro ao seu ego, simplesmente abandonaram Jesus e deixaram Jesus sozinho com os 12. Mas os 12 manteram firme porque eles sabiam e entendiam qual era a verdadeira mensagem. O terceiro motivo pelo qual você não deve ler a palavra de Deus, irmão, é para cumprir uma obrigação. Olha o que diz lá em Salmo 119, versículos 97 e 98. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Meu irmão, leia a palavra de Deus porque você ama a palavra de Deus.
Eu sei que tem muitas pessoas que tiram poucos segundos do seu dia para ler a palavra de Deus, pessoas que só leem a palavra de Deus no domingo, quem sabe só no culto de domingo, quem sabe tem pessoas que só leem a palavra de Deus, que nem lembram mais quando foi que botaram a mão para ler a palavra de Deus, nem lembram, já se esqueceram. Isso é uma falta de compromisso com a palavra de Deus, irmão. Então, leia a palavra de Deus, irmão. Procure entender, pois se você lê e não compreende, é como se você não tivesse lido, não tivesse tido um valor nenhum para você. Certo? Procure boas fontes de conhecimento, meu irmão. Nós temos na nossa igreja pastores, presbíteros altamente qualificados, né, que estudam, buscam ensinar a verdade, a verdade da palavra de Deus. Tá? Existem muitos canais no YouTube, eu posso citar aqui tranquilamente, no mínimo uns 20 canais que você pode buscar o conhecimento, buscar o entendimento da palavra de Deus e estudar para ter um conhecimento melhor. Então, meu conselho, meu irmão, com relação à palavra de Deus, não leia de qualquer jeito. Ame, busque a palavra de Deus com fervor. Leia, estude e pratique aquilo que você sabe. É muito melhor, eu te aconselho, meu irmão, você ler, estudar e praticar aquilo que você sabe do que uma pessoa que lê e estuda e nem pratica a Bíblia inteira, se enche, entra num rio de conhecimento, mas vive apenas de palavras. Você, meu irmão, é uma árvore e essa árvore ela precisa dar fruto. Lembra da parábola do bom samaritano? Aquele indivíduo estava jogado, precisando de ajuda. Passou um sacerdote, passou um levita, mas veio o samaritano e socorreu. Eu te pergunto, quem foi que entendeu qual é a verdadeira mensagem da palavra de Deus? O samaritano, porque ele deu bom fruto ajudando aquela pessoa. O último conselho é 1 Pedro, né? Para finalizar, 1 Pedro capítulo 2, dos versículos 2 e 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Meu querido, eu gostaria de finalizar dizendo que, assim como uma criança recém-nascida, ela anseia, ela deseja e ela precisa do leite materno para ela poder se sustentar, para ela poder sobreviver e crescer, assim somos nós. Como crianças, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nos nutrir para que nós possamos sobreviver a este mundo. Meu querido, que a paz de Cristo esteja com você e que sua fome pela palavra de Deus aumente a cada dia. Leia, entenda, estude, pratique a palavra de Deus, meu irmão. Que, em nome de Cristo Jesus, eu espero que essa palavra tenha falado com você nesta noite. Amém? Se você gostou e foi abençoado por essa palavra, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha, clica no sininho e aproveite para ver os nossos outros devocionais.